Depois que nos tornamos adultos, não existe mais essa dificuldade de compartilhar um brinquedo, de dar um copo com água para uma pessoa. São coisas pequenas, são comportamentos que às vezes passam despercebidos. E é justamente sobre isso que eu quero falar, desses comportamentos, dessas áreas em que o egoísmo age. E é uma reflexão importante para a gente fazer nessa noite. Apesar de parecer pequeno, de parecer que essas atitudes são até consideradas normais na sociedade, mas nós, como cristãos, não devemos nos acostumar com isso. E você vai entender. Você vai entender. Até porque a maioria de nós se preocupa com o que o outro vai pensar. Se preocupa em como nós vamos ser vistos. Isso não tem nada a ver com vaidade, mas sim com o que a própria Bíblia diz. Senão ela não falaria fugir da aparência do mal. O que é isso? Fugir dos comentários ruins. Fugir de situações que vão gerar fofoca. A Bíblia também diz, na verdade, para ser mais específico, Jesus diz que ai daquele que faz um dos meus pequeninos pecar. O que Jesus está dizendo? Que os nossos comportamentos podem afetar a vida cristã de uma pessoa. Mesmo a gente se preocupando, a gente tendo uma precaução, um cuidado, existem 4 áreas em que a manifestação do egoísmo ela é muito latente. E é sobre isso que eu quero falar, sobre essas 4 áreas. Quero te convidar a abrir em Filipenses, no capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Se tiver a versão NVI, NVI. Capítulo 2, verso 4. Diz assim o texto: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Primeira área que o egoísmo se manifesta é no interesse. Grave essa palavra, interesse. Obviamente, se a gente for ler esse texto aqui de Filipenses, Paulo estava falando de algo muito mais profundo. Ele estava falando aqui de uma preocupação com a necessidade do próximo, de um olhar para aquilo que o próximo está passando, pela sua dificuldade, pela sua luta. Não sabemos aqui o que o povo dessa igreja está passando especificamente, mas Paulo está dizendo: olha, você precisa ter um olhar mais empático, você precisa olhar para o próximo. Quando a gente fala sobre isso, já é algo muito forte. Provavelmente você deve estar olhando para dentro de si, assim como eu me olhei lendo esse texto, e penso o seguinte: nossa, eu sou muito egoísta. Levando em consideração esse texto, eu sou muito egoísta. Por quê? Porque eu me preocupo primeiro comigo, depois com o próximo. Quiçá me preocupo primeiro com os meus filhos, os meus, a minha esposa. Depois vem o próximo. Só que Paulo está escrevendo que nós precisamos
cuidar do outro de uma forma concomitante, lado a lado. Mas agora, vamos tentar restringir mais esse interesse, trazer para algo mais palpável, do dia a dia, para nós compreendermos a sutileza desse pecado. Todos nós temos interesses pessoais, amém? Eu gosto de futebol, meu pastor gosta de cortar cabelo, cada um tem o seu interesse. Agora, olha isso, normal. E pode ser que o meu interesse, o interesse do pastor, de qualquer pessoa, aos meus olhos é mais importante do que o do próximo. Damos tanto valor às nossas histórias, ao nosso interesse, que deixamos de lado de ouvir o próximo, de se atentar ao que o outro está partilhando, conversando. Mas a gente tem duas orelhas e uma boca. Isso significa o quê? Que nós devemos ouvir mais e falar menos. Numa conversa, a gente tem que demonstrar interesse, a gente tem que ouvir o outro, até para a gente poder identificar um problema que essa pessoa esteja passando. Como é que você vai perceber o que o outro está sentindo, vivendo, se você não para o escutar? Isso é uma manifestação de egoísmo nessa área específica. Nós precisamos ser sensíveis ao outro. Segunda área, o tempo. O tempo. Como assim, Rafa? O tempo? Sim. O tempo que você dedica ao outro, ao próximo. Porque hoje em dia, querido, esse é um ativo valioso. Todo mundo aqui tem as mesmas 24 horas, amém? Amém. Todos aqui têm a mesma quantidade de tempo. E hoje eu estava acompanhando aí umas notícias em relação à geração Z, né, que é a nossa geração mais nova, que eles não querem mais, estão fugindo do CLT, né, desse trabalho com horário, tudo muito certinho. Por quê? Porque eles valorizam muito o tempo. Eu quero passar tempo com a minha família, eu quero ter tempo de lazer. Não dá para eu ficar 8 horas no trabalho, fora as 2 horas para ir, 2 horas para voltar. Então o tempo é um ativo valioso, é uma moeda extremamente importante para os nossos dias. Tem especialista que hoje não fala assim, um celular é R$1.000. Não, ele diz o seguinte: o celular é tantas horas de trabalho, para levar em consideração o tempo. Se você for parar para pensar nisso, dá até ansiedade, porque você vai parar e ver assim: nossa, eu recebo um salário mínimo por esse trabalho. E aí você vai colocar ali quanto é que vale a sua hora. Você fica, meu Deus, como é que pode? Porque o tempo é algo valioso. Então, se é valioso, obviamente, ele é uma área em que o nosso egoísmo floresce. E isso costuma acontecer especialmente no ambiente familiar. Na nossa casa, marido com esposa, esposa com marido, pais e filhos. Por quê? Porque a gente olha e sempre acha que está dando demais. A gente olha e acha que o outro deve fazer mais por nós. Sempre há essa sensação: eu trabalhei o dia todo,
Agora eu quero chegar em casa e relaxar. Mas aí quando você chega em casa, a sua esposa que ficou o dia todo com a criança quer ao mesmo tempo. Você fala, mas eu passei o dia todo, peguei minha Coracida no peso, ali na Arthur Bernardes, passei ali um sufoco no trânsito, calor, tu ficou aí dormindo com a criança. Quando tu falar isso com uma mulher, depois de cuidar da criança o dia todo, eu não tive tempo nem de ir ao banheiro. Aí a guerra está declarada, porque ela não teve tempo nem de tomar banho, se bobear. Então a gente acha que o nosso tempo é sempre mais valioso do que o próximo. E nesse ambiente familiar isso floresce de uma forma muito prejudicial. No momento em que você se relaciona ou escolhe se relacionar com uma pessoa, o pastor Cláudio Duarte diz isso, que você tem que estar muito feliz. Você tem que estar muito feliz, porque quando você decide se casar, você perde um pouco dessa felicidade. Porque você vai se preocupar em agradar o outro, em fazer o outro feliz. Então você tem que estar muito feliz para não ter aquela sensação de que, nossa, eu estou triste. Não, eu tenho que estar muito feliz. Isso é uma verdade. A gente tem que olhar para a necessidade, olhar para a dificuldade, olhar para aquilo que o outro está passando, e não se preocupar em guardar excessivamente ou obsessivamente o nosso tempo. Cheguei em casa, quero meu sofá. Meu amigo, então continua na casa dos teus pais, solteiro. Eu quero chegar em casa e eu quero ficar olhando para o teto. Não tem filho, porque não dá tempo. A gente também não pode, olhar e ver não, e querer tirar vantagem do tempo do outro, em coisas simples. E aí isso expande mais o nosso entendimento, não só para a relação marido e mulher, mas de pais e filhos também. É importante, querido, nós nos preocuparmos com o tempo do outro, com a necessidade do outro. E eu estou falando desse ambiente familiar porque é onde isso acaba machucando mais, ferindo mais. Amém? Gálatas 6:2 diz assim: levem os fardos pesados uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Ele está falando nem da lei de Deus, né? Do Velho Testamento, ele fala da lei de Cristo, ou seja, desse tempo de graça que nós estamos vivendo. Não dividir o fardo. Marido, você trabalha, você é o provedor, mas isso não te impede de gastar tempo de qualidade com seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Esposa, é difícil o trabalho doméstico, mas leve em consideração aquilo que o seu marido também faz. Chega em casa, poxa, tente agradar de alguma forma, tente olhar também para a necessidade dele. Não fique criando expectativas daquilo que ele tem que fazer. Existe algo que você, mulher, também pode fazer para agradar o seu marido, amém? Amém. Terceira área, dinheiro. Olha lá o que diz. Apesar dessa área ser intimamente ligada à avareza, eu acho que a gente já falou por aqui sobre esse pecado intocável, a avareza, mas é algo muito comum, né? Quando nós falamos de dinheiro, falamos de alguma dificuldade nesse sentido, já vem a avareza. Mas
o egoísmo também pode ser algo forte, pode ressoar nessa área, pode realmente trazer um pecado que a gente nem leva em consideração. Olha assim, não, eu estou preocupado com as finanças da minha casa, com a minha família, com o preço do café, né? Com o preço do ovo. Não. A gente olha para o dinheiro como se ele fosse um senhor, mas ele tem que ser nosso servo, amém? Amém. Quando o dinheiro se torna senhor, a gente vai entrar até numa outra questão, a gente está adorando a Mamon. Então, o que devemos fazer? Como devemos agir diante do dinheiro, daquilo que recebemos? Primeiro de tudo, agradecer a Deus, agradecer pela provisão, ter um coração grato por tudo que o Senhor tem dado, pelo seu trabalho, por não faltar o pão de cada dia. E no momento em que você entende, querido, que esse dinheiro ele vem do Senhor, logo o seu coração se torna mais generoso. O seu coração se torna mais empático com a necessidade do próximo. Você vai abençoar se realmente você tiver condição, mas levando em consideração que esse dinheiro não é seu, você apenas administra aquilo que o Senhor te dá, não haverá dificuldade para você abençoar a vida de uma pessoa, para você ofertar na casa do Senhor, para você dizimar. Eu acho mais difícil ofertar do que dizimar, porque o dízimo é estabelecido, 10%, mas tem pessoas que nem isso conseguem dar. A oferta é desses 90%, e não tem uma média, não tem aquilo que deve ser feito. Mas se você não consegue dizimar, tão pouco você vai ofertar. Você vai colocar sempre aquilo que sobra. É a moedinha da viúva, mas não com o coração da viúva, amém? O que diz em 1 João 3,17? Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Ação e em verdade. E a última área, para nós encerrarmos, a descortesia. Quero que você abra lá em Mateus. Esse a gente vai ler para encerrar. Mateus 7, verso 12. A gente vai ler só a parte A. Diz assim, verso 12: assim, em tudo, façam aos outros o que você quer que eles lhes façam. Só até aí. Faça ao outro aquilo que você quer receber. Haja como você quer que a pessoa haja com você. Agora, quem age com descortesia, e aqui eu estou usando de um eufemismo, é aquela pessoa grossa, é aquela pessoa que parece um papel de enrolar prego, difícil, é aquele tipo de gente que não leva em conta o que as suas palavras e atitudes provocam no outro, são indiferentes a qualquer sentimento relativo à sua conduta.
Ah não, eu falo porque tem que falar. Doa quem doer. Eu nasci assim, vou morrer assim. É a minha personalidade, eu tenho personalidade forte. Pode ser que você só seja mal educado, né? Isso combina. Essa descortesia, essa não preocupação com o sentimento do outro, combina, casa com o ser cristão. Tem muita gente confundindo sinceridade com sincericídio. Não, mas é a verdade. Eu não estou aqui incentivando você a mentir, mas tem determinadas coisas que é necessário você falar, e do jeito que você está querendo falar. Estou dizendo para passar pano, não, mas é importante nós termos um cuidado com o coração do outro. Eu fico imaginando quantos gabinetes os nossos pastores tiveram que resolver por causa de uma palavra maldita. Não estou falando de maldição, mas da forma como você vai dizer. E a gente não pode atrelar esse egoísmo que nós falamos aqui, esses comportamentos, a somente grosseria, falta de empatia. Porque se a gente for olhar essas áreas, elas estão intimamente ligadas com isso. Ah não, Rafa, mas isso é só uma grosseria do irmão, tem que ter paciência com ele. Não, ele só está com muita dificuldade, ele não está tendo empatia com o próximo, mas é porque ele está vivendo um problema. Não, querido, é pecado. Se comportar dessa forma é pecado. Se você não se preocupa com o interesse do outro, você está pecando. Se você não se preocupa com a forma como você vai falar com o outro, você está pecando. Se você é avarento, você ama mais o dinheiro, você está pecando. Se você não dedica tempo para carregar os fardos, especialmente os da sua casa, você está pecando. Porque dessa forma nós estamos dando lugar ao egocentrismo. Olha aqui, eu já fui professor da escola de líderes, né? Que era antes da escola de ministério. Eu falava exatamente disso. O eu no centro, tudo bagunçado, Cristo fora. A vida controlada por Cristo, é com Ele no centro, as coisas alinhadas, e o eu, ele está fora do centro, mas ele está dentro de si. Quando nós deixamos o Senhor nos ajudar, nos guiar nas nossas reações, nos nossos comportamentos, a gente reflete aquilo que vem dele, porque ele é o nosso maior exemplo de abnegação. Ele é o nosso alvo, ele é quem reflete em nós, ou deve refletir em nós. Por quê? Porque o Senhor tinha tudo, era rico de tudo, mas abriu mão por amor a nós, amém? Então, quando nós agimos de maneira egoísta, nós estamos tirando o Senhor do centro da nossa vida. Então, quando a gente fortalece esses comportamentos, a gente está se comportando como a nossa natureza pecaminosa quer. A gente está fazendo aquilo que a nossa carne quer. E a luta é constante, querido, da nossa carne com o nosso espírito. Como eu falei lá no início, é muito difícil a gente perceber que as nossas atitudes são egoístas. É muito difícil a gente levar em consideração que a nossa palavra, que o nosso comportamento feria um irmão,
feriu a nossa esposa, os nossos filhos. Não, tá de mimimi, me conheceu desse jeito. Mas esse comportamento é do velho homem, que já foi jogado e afogado no mar do esquecimento. Amém? Amém. O comportamento do novo homem, ele tem que ser diferente. Então, se é difícil nós identificarmos esses comportamentos, essas evidências do nosso egoísmo, a gente tem que orar para o Espírito Santo, pedir sabedoria de Deus, pedir a luz de Deus, que a palavra diz que nada que está oculto não pode ser revelado. Com a luz do Senhor, isso salta e a gente se arrepende. Amém? Amém. E a nossa oração deve permitir que, se necessário, Deus use pessoas. Deus use nossas autoridades constituídas, nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. Eu quero dizer o seguinte: falando sobre, especialmente esse relacionamento familiar, não sei porque Deus está me levando a falar muito sobre isso, mas que nós possamos orar também para que caiam as escamas dos nossos olhos e a gente consiga enxergar o outro. Muitas vezes, com esse egoísmo aflorado, a gente se preocupa muito com a nossa vontade, com aquilo que está faltando para nós. Pode ser que você, marido, reclame dizendo assim: minha esposa não me procura mais, meu filho não me respeita, eu chego em casa, todo mundo me trata mal, querem brigar comigo. Mas dentro dessa relação, qual tem sido o seu comportamento? Pare de pensar só em si. Os nossos jovens, adolescentes e crianças, Cíntia está aqui para não me deixar mentir, estão sofrendo de doenças psicossomáticas. E na nossa casa a gente não consegue ter esse olhar. Quero te convidar nessa noite a nós orarmos. Eu já vou estender a oração também pelos pedidos aqui. Mas peça a Deus para Ele revelar que comportamento precisa ser mudado. Será que você precisa ser mais manso nas suas palavras, mais comedido? Será que você deve ouvir mais as necessidades do seu familiar ou amigo? Será que nós devemos dedicar mais tempo ao próximo, para de fato carregar os fardos juntos, suportando uns aos outros? E esse suportar é de dar suporte. Ore pela sua vida, peça para Deus, peça para o Espírito Santo te revelar